Olá, minha amiga advogada, olá, meu amigo advogado. Essa semana me deparei com uma notícia muito curiosa. Um homem tentou enganar uma juíza com um falso advogado criado por IA, é descoberto e leva esculacho. Não gosto de ser enganada. Isso me faz lembrar quantas vezes somos questionados se a inteligência artificial vai nos substituir. Também é muito legal ver alguns clientes nossos chegando em nosso escritório com uma petição quase que pronta, pedindo para que possamos auxiliá-lo numa demanda ou outra. E a gente tem que dizer para ele, olha, essa pesquisa do jeito que você fez está completamente equivocada. Essa IA gerou uma informação que não existe. Mas antes de entrar na própria reportagem, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar com os amigos sobre esse tema voltado à inteligência artificial e também deixar aqui os seus comentários. O que você acha? Você acha que nós vamos ser substituídos ou não pela inteligência artificial? Bora assistir um pouquinho sobre esse tema, o que aconteceu efetivamente? The appellant has submitted a video for his argument. Okay, we will hear that video now. May it please the court. I come here today humble to advise distinguished justice. Pausa aí um pouquinho. Olha só que curioso. Nós temos aqui à nossa direita uma pessoa bem apessoada, né? Um rapaz loiro, mais novo. Mas, na verdade, o advogado deles, o advogado neste caso, vocês vão ver ao final. Pode continuar. Is that counsel for the case? I'm sorry? That is not a real person. Okay, it would have been nice to know that when you made your application. You did not tell me that, sir. I see the application. And you have appeared before this court and been able to testify verbally. In the past, you have gone to my clerk's office and held verbal conversations with our staff for over 30 minutes. Okay? I don't appreciate being misled. So either you are suffering from an ailment that prevents you from being able to articulate, or you don't. You are not going to use this courtroom as a launch of your business, sir. So you are able to shut that off. If you want to have oral argument time, you may stand up and give it to me. Olha lá. You have 5 minutes. E assim o advogado... Veja, é ou não é curioso? Um advogado que se fez substituir por um avatar, algo criado pela inteligência artificial, foi presencialmente à tribuna e pediu para que essa inteligência artificial pudesse explanar tudo aquilo que ele gostaria de dizer para os juízes. E posso lhe dizer, a juíza não ficou indignada somente por esse tema, mas também porque a gente sabe que as emoções, a inteligência que nós temos de falar às vezes mais alto, às vezes mais baixo, às vezes mais rápido, às vezes menos rápido, isso são técnicas de oratória que faz com que o convencimento aconteça. E não só isso, também faz com que nós possamos demonstrar os sentimentos dos nossos clientes, a maneira com que o juízo entenda como os nossos clientes estão sofrendo. E olha que nem vou adentrar naquele mérito que temos aqui no Brasil de sermos substituídos, na verdade ser substituída a nossa sustentação oral por vídeos nossos, né? A gente tem algumas regras nesse sentido, mas que foram derrubadas recentemente, porque não é permitido, a gente precisa sim realizar nossas sustentações orais, as nossas audiências, mas o que é importante é que nós temos visto na internet, com o advento dessas inteligências artificiais, muitas informações que elas às vezes servem, às vezes não servem. É possível até você pedir para a inteligência artificial que ela minta por você, que ela omita por você, ou que ela tenha uma interpretação do jeito que você imagina ser a melhor interpretação. Mas não quer dizer que essa seja a interpretação verdadeira, que você tenha mais chances de êxito ou não. Por isso, nós, interpretadores dessas matérias, nós que somos pessoas que guardecemos a jurisprudência, guardecemos as legislações, possamos informar não só aos nossos clientes, como aos demais advogados, que somos insubstituíveis. Não há possibilidade da inteligência artificial nos substituir, na minha opinião, por óbvio. Existe sim uma possibilidade que a inteligência artificial possa melhorar o nosso trabalho, possa estar ao nosso lado para nos dar um suporte, mas ela não tem a condição de conhecer, ter a experiência, a vivência que nós temos. Ela tem tão somente o conhecimento, mas ela também pode utilizar o conhecimento de maneira equivocada. Veja só, por exemplo, aqui no Brasil,
um advogado que foi multado, também uma outra notícia, olha lá, um advogado foi multado porque utilizou um recurso da inteligência artificial na sua petição. Ele utilizou de uma jurisprudência inexistente. A IA, que é generativa, gerou uma nova jurisprudência, utilizando ali argumentos de algumas outras, uniu em uma só e criou uma jurisprudência que auxiliava exatamente a esse advogado. Veja só, por exemplo, essa fala aqui do desembargador Marcos Fayet. Ó. O surgimento de novas tecnologias de inteligência artificial exige que os operadores a utilizem com cautela e parcimônia, sob o risco de incorrer em reprodução de informações e fundamentos que não encontram respaldo concreto de existência, assinalou o magistrado. E diz o seguinte também: o exercício da advocacia, verdadeiro munus público constitucional, um dever constitucional, atrás responsabilidades e prerrogativas ímpares, tá certo? Então veja, eu até entendo que algumas tarefas repetitivas, como execuções simples, possam ser iniciadas até mesmo por inteligência artificial. Mas eu duvido muito, por exemplo, ela conseguir argumentar em relação a um embargo a essa execução de uma maneira que precise, por exemplo, ouvir algumas testemunhas, de uma maneira que você precisa entender, ter um feeling durante uma audiência. É quase impossível a inteligência artificial ter emoções, ter conhecimento em relação à experiência que nós adquirimos ao longo de toda a nossa carreira, ao longo de todo o estudo de 5 anos numa faculdade, depois passamos uma prova da OAB e desenvolvemos bem aí a nossa profissão. Então, quero dizer a vocês, não acredito na substituição da IA em nossos escritórios. Não acredito que os nossos clientes tenham condição de saber mais do que nós. Muito pelo contrário, tem até trazido, no nosso caso, alguns problemas no sentido de ter que demover o cliente daquela ideia errônea que ele teve, porque a inteligência artificial, ela gera o que você quiser que ela gere, seja falso ou verdadeiro, tá certo? E também auxilia na formação de diversas fake news. Inclusive, nem está aqui nessa reportagem, nem preparei isso, mas você pode reparar que teve uma reportagem aí no dia 1º de abril que dizia sobre a união da Volkswagen com a BYD, para que elas pudessem ser a maior revendedora ou fabricante de carro do mundo. Eles tiveram que postar em seus próprios sites uma retratação a respeito de uma brincadeira que alguém fez no dia 1º de abril, tá certo? Então fica aí essa discussão, queria discutir com vocês. Diga aqui para nós, será que nós vamos ser substituídos por inteligências artificiais? E outra coisa, não nos esqueçamos, nós vamos falar sobre isso talvez na semana que vem. Olha, nós vamos continuar lutando para que as sustentações orais sejam feitas por nós de maneira presencial e se o advogado estiver muito distante, se ele preferir realizar de maneira virtual, não tem problema, mas que seja ao vivo, tá certo? Um grande abraço, gente.